Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Como prometido, estou aqui de volta para falar para vocês agora sobre quanto que gasta para fazer um EB2NW. Quanto que se gasta em cada fase, na primeira fase, na segunda fase, como que funciona. Irei contar para vocês aqui quanto que eu gastei para fazer o processo do EB2NW via o modo consular. Ou seja, o modo consular e o modo ajuste de status, existem pequenas variações, mas na média é bem equivalente o gasto que se gasta fazendo consular ou ajuste de status. Mas o que eu vou explicar aqui para vocês é apenas referente ao modo consular, que é o que eu fiz, ou seja, eu teria mais propriedade para falar para vocês. Não que eu não possa explicar também o ajuste de status, porque eu também pesquisei, busquei essas informações e tenho conhecimento para explicar isso. Mas a princípio eu irei falar do meu processo, ou seja, como eu fiz, quanto que eu gastei. Então bora lá, vou mostrar para vocês os gastos. Vale lembrar que eu estou falando aqui do processo consular e não do ajuste de status, tá bom? Então, para o processo consular a gente possui duas fases. A primeira fase é a fase de aprovação. Então, é a fase que se passa dentro da USCIS. O agente de imigração da USCIS vai ler o seu caso, avaliar se é possível aceitar você como um EB2NW, ou seja, com isenção de sponsor para interesse nacional. Fazer a avaliação dele de modo crítico, analisando detalhe a detalhe do seu processo, para validar se você está apto ou não. Aqui, essa fase é a fase principal. É aqui que está sendo feito o julgamento do seu processo. Se você vai passar ou não vai passar. Na segunda fase, já não. A segunda fase, ela pode te eliminar, ou seja, ela pode te eliminar de conseguir esse visto, mas ela não está mais te julgando. Aí, por ela não estar mais te julgando, e ela só pode te eliminar, o que quer dizer isso? Quer dizer que agora eles vão atrás de ficha criminal sua, se você tem algum problema no seu país ou em qualquer outro país que você tenha morado mais de um ano. Eles vão procurar informações suas para validar que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa correta, que faz as coisas certas, que é um bom cidadão, para permitir a sua entrada nos Estados Unidos. Então, por que eu digo 95% das pessoas que passam na primeira fase conseguem na segunda fase o Green Card? Porque esses 5%, que é o que a gente estima, são pessoas que têm problema na justiça, do seu país ou de outro país, pessoas que possam ter algum outro problema, possa ser difícil para os Estados Unidos permitir a sua entrada lá, te concedendo o Green Card. Ou seja, é uma minoria de pessoas que podem ser reprovadas na segunda fase. E essa reprovação é a eliminação do seu processo por você ter algum problema. Você entende? Ou seja, se você é uma pessoa íntegra, correta, a chance de você não ser aprovado na segunda fase ela é muito baixa. Aí que está a parte boa da tentativa dos gastos para se conseguir um Green Card. Eu vou te explicar melhor. Na primeira fase, eu gastei com o formulário I-140 $700. Gastei também aproximadamente $20 com as traduções. Eu acabei utilizando 8 traduções fora a tradução do diploma. E o terceiro e último gasto é a validação do diploma, que é o que você vai pagar para uma instituição americana validar que o seu diploma equivale a um diploma americano. Eu utilizei uma instituição que também fazia traduções, então eu solicitei a tradução do diploma diretamente na instituição. Ou seja, eu acabei fazendo 9 traduções para toda a minha família, totalizando aproximadamente $1.000. Esse é o gasto que eu tive para fazer a minha tentativa. Peraí, Samir, você está dizendo que para fazer um Green Card eu vou gastar só $1.000? R$5.000? É isso mesmo? Não, pessoal, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, R$5.000 ou $1.000 é o valor que você vai gastar para fazer a sua tentativa. Por quê? Pois como eu expliquei para vocês, a primeira fase, por ser a mais importante, é a que define se você vai ser aprovado ou não. O restante que você tem que pagar na segunda fase é um valor um pouquinho maior. Mas, lembrando, já é quase uma certeza que você vai ter o Green Card, porque você já foi aprovado. Tá? Então agora eu vou passar para vocês também quanto que se gasta para fazer na segunda fase. Lembrando aqui, antes de você ir para a segunda fase, o que acontece? Uma vez você aprovado na USCIS, a USCIS envia para a NVC, que é a National Visa Center. Lá na National Visa Center, eles vão criar um número para o seu processo
e vão enviar para você uma carta solicitando documentos e com esse código do seu processo. Através desse código do seu processo, você vai entrar no site da NVC e lá você vai pagar a taxa de $345 por pessoa. Uma vez que você paga essa taxa, eles vão habilitar de você poder preencher o DS-260. Demora normalmente um dia. Você pagar hoje, amanhã eles liberam para você preencher o DS-260. Lembre, você tem que pagar de toda a família. Ou seja, cada integrante você tem que pagar $345. E também tem que preencher um DS-260 para cada integrante da sua família. Eu tive que preencher até do meu filho que tinha 1 ano de idade, na época que eu preenchi. O segundo item que você paga na segunda fase são os médicos e as vacinas. Por quê? O que acontece? Você tem que pagar também uma taxa por integrante e aqui no Brasil acaba sendo mais barato. Você vai pagar perto de uns $250 com tudo, com vacina, médico e tudo mais. Esse é o gasto que você vai ter para fazer essa fase. O terceiro gasto já é um gasto no final. Por que eu digo no final? Porque após a sua entrevista, você sendo aprovado, o que acontece? Você recebe o passaporte de toda a sua família já com visto aplicado, com a validade de aproximadamente 6 meses. Por que eu digo aproximadamente? Porque cada pessoa, cada processo pode ter uma data diferente. Mas na grande maioria das pessoas é aproximadamente 6 meses, que é o período que você tem para se mudar para os Estados Unidos. E quando você recebe esse visto, no canto superior direito do visto tem 2 números. Esses 2 números são os códigos que você tem que usar para entrar no site da USCIS e solicitar pagar a taxa que irá criar o seu Green Card. Ou seja, essa última taxa é a taxa de fabricação do seu Green Card. Totalizando todo o gasto da segunda fase, eu gastei aproximadamente $4.150. Ou seja, no meu processo todo eu gastei aproximadamente $5.150, certo? Então, esse é o valor que eu gastei para fazer o meu processo, que daria aproximadamente, no dólar atual de hoje, uns R$28 mil. Ou seja, o valor que eu gasto para fazer um visto que dá Green Card para uma família toda equivale a R$28 mil. Esse é o gasto que você tem, apenas incluindo as taxas, certo? Peraí, Samir, então para eu fazer esse visto, eu vou gastar só isso? Depende. Se você fizer igual eu fiz, sozinho, desbravando, procurando, pesquisando, gastando o seu tempo e fazer o seu sozinho, sim, é isso que você vai gastar. Mas peraí, eu não tenho tempo para fazer isso. Opa, então daí você talvez venha precisar da ajuda de um advogado. Deixa eu te passar as pesquisas que eu fiz voltado a quanto que gasta utilizando o advogado. Então vou falar dos tipos de gastos com o advogado, ou seja, considerando uma família de 5 pessoas, que é o meu caso. Das pesquisas que eu fiz, os advogados estão cobrando por volta de $12 a $25 mil, tá? Existem até alguns que eu ouvi falar que cobram um pouco mais. Menos eu não encontrei nas pesquisas que eu fiz. Mas o advogado, ele vai te acompanhar do início ao fim, te orientando como deve ser feito o processo, nos detalhes, certo? Te explicando como você deve escrever a cover letter, as preocupações que você deve ter, todos os detalhes que você precisa para montar o seu processo. É a orientação do profissional da área, que vai te explicar como deve ser feito. Fora isso, você também vai ter que pagar as taxas do visto, que são as mesmas taxas que eu paguei, aproximadamente $5 mil. Ou seja, no total você vai gastar entre R$93 mil a R$165 mil no dólar de hoje. Isso é o valor que você vai gastar pagando todas as taxas do Green Card, considerando 5 pessoas, mais a taxa que você paga para o advogado que está te orientando, que é o profissional da área. Mas Samir, 165 mil é muito dinheiro para pagar um advogado. Não sei se vale a pena fazer esse visto não. Peraí, tem outros tipos que o pessoal utiliza também, que é o Expert Assessor de Visto. O que ele faz? Ele é uma pessoa que fez o visto dele, ou com advogado ou sozinho, aprendeu, conheceu, entendeu da regra e ele orienta outras pessoas a fazer o visto também. Ele não é advogado, ele não conhece das leis americanas e tudo mais. Mas para esse visto em específico, você não precisa conhecer das leis americanas. Então, ser um advogado ou ser um assessor não faz tanta diferença para a sua aprovação. E ele cobra o valor para fazer esse apoio. Dessa maneira, o assessor, eles cobram entre $2.000 e $5 mil. Ou seja, considerando também a taxa que você vai pagar dos $5 mil para uma família de 5,
você vai totalizar um gasto de 38 a 60 mil reais. Esse é o gasto que você teria com o assessor. Aí aqui a diferença tá, ou você gasta 165 mil reais no pior caso com o advogado, ou você gasta 60 mil reais com um assessor no pior caso. Esses são os gastos que você tem para fazer o seu visto com assessoria, com a ajuda de uma pessoa específica lendo o seu caso, ajudando você com o que deve ser escrito, dando dicas e tudo mais. Agora vale lembrar que você pode fazer ele sozinho, assim como eu fiz. Você pode fazer o self-petition. E nesse caso, você vai gastar só os aproximadamente 5 mil dólares que você tem de taxas para fazer o processo, o que daria os 28 mil reais, considerando 5 pessoas. Tá? Agora, se você é solteiro e está aplicando sozinho também, você vai gastar perto de uns 2 mil dólares, que equivale a uns 11 mil reais. Então, se você fizer sozinho, esse é o gasto que você vai ter. Mas aqui tem um detalhe, fazer sozinho exige tempo, certo? Porque você vai ter que estudar, aprender, entender como funciona, ler várias informações, procurar, pesquisar sites. E eu demorei mais de um ano para fazer o meu sozinho. E na época que eu fiz ainda tinha pouca informação. Hoje ainda tem um pouco mais de informação divulgada. Você vai encontrar também muitas pessoas falando disso e no final querendo vender a assessoria. O que não é ruim, por quê? Você tendo um assessor ou um advogado, isso vai te ajudar a você ter mais confiança de entregar o processo. Só que você tem que pagar esse valor para ter essa ajuda. Ou seja, então aí está uma balança que você vai tomar a decisão se vale a pena ou não. Aí nessa balança é a balança do tempo. Vale a pena você pagar esse valor para você economizar o seu tempo? Se valer a pena, você faz com o advogado ou com o assessor. Se não valer a pena, você usa o seu tempo, aprende, estuda e faz sozinho. Vai ser mais em conta para você. Aqui, essa decisão cabe a você. Aí pode alguém perguntar: será que não tem outra maneira de fazer com o apoio de algo que explique pra gente no passo a passo, mas que seja mais em conta? Para você que não quer gastar esse valor todo e que quer saber fazer esse processo no passo a passo, eu tenho uma novidade para você. Durante todo esse período de aproximadamente 4 anos que eu fiquei fazendo o meu processo, eu documentei ele no passo a passo, no detalhe, com fotos, vídeos e várias informações. E com o intuito de criar um produto digital, de maneira que você consiga, no passo a passo, fazer o seu processo também, sem ter que gastar valores mais altos. Nesse infoproduto, eu explico para você como eu fiz o meu processo, no detalhe. Vai te mostrar o fluxo da elegibilidade, o fluxo do processo ajuste de status no passo a passo. Olha, se você fizer isso, depois vai para tal lugar. No detalhe de todo o fluxo do ajuste de status. Depois, fala também todo o fluxo do processo consular. Eu falo também nesse curso todo o fluxo do meu processo, com todas as datas que aconteceu cada detalhe, todos os erros que eu cometi, todos os problemas que eu tive, a RFE que eu tive, todas as informações explicando detalhes de como eu me portei, como eu resolvi os problemas que aconteceram no meu processo, que não foram poucos. E serve de lições aprendidas para você fazer o seu com mais tranquilidade e você não cair nos mesmos erros que eu. Também nesse processo eu detalho para vocês como eu criei a minha cover letter. Olha, eu criei assim, pensando desse jeito, fazendo isso, no detalhe, explicando a estrutura que eu imaginei na criação da minha cover letter. Explico também como eu criei meu professional plan, meu business plan, como eu criei as cartas de indicação, como eu solicitei ela para as pessoas, qual foi a abordagem que eu fiz para conseguir indicação de pessoas relevantes para dar peso e valor no seu processo. Qual documento mais eu criei para dar valor às pessoas que estão me indicando. Também eu explico nesse produto detalhe a detalhe de como até mesmo a formatação física do seu processo, de maneira a ajudar o agente da imigração a ler mais fácil, não se perder no seu processo, acabar não perdendo documentação. Tem um padrão que você pode utilizar que vai ajudar você na formatação do seu processo para enviar para a USCIS. Eu explico sobre isso também mostrando o vídeo de como eu fiz o meu, como eu enviei o meu no detalhe, que vai te ajudar a você criar o seu facilmente também. Então esse produto que eu criei pensando na dor que eu tive. Qual foi a dor? Tentar achar alguém que detinha essa informação e prestasse um serviço que fosse mais em conta para a minha realidade. Pensando nisso, eu falei, eu vou ser a pessoa que vai criar esse infoproduto. Por quê? Porque eu vou criar um produto que vai ser mais acessível, que vai ser viável para qualquer pessoa. Essa foi a intenção da criação desse produto. Porque se eu tivesse um produto desse na época que eu estava fazendo, eu não pensava duas vezes. Por quê? Porque o valor desse infoproduto ele é imenso.
Mas o preço é muito acessível, a ponto de ser equivalente ao que você pagaria numa consulta com o advogado. Esse produto é um produto que valeria facilmente mais de R$4.000. Por quê? Porque é um produto que explica no detalhe, passo a passo, inclusive explica os fluxos de ajuste de status ou processo consular para te ajudar a tomar a decisão, no seu caso, qual fica melhor. Ou seja, se você está já trabalhando nos Estados Unidos via um visto de trabalho, um L1, um O1, um H1B, às vezes o ajuste de status para você fica melhor. Olhando esse fluxo, fica mais fácil de você tomar essa decisão. Então vamos lembrar, esse é um produto que facilmente seria vendido por R$4.000, R$5.000. Eu quero entregar para vocês um produto muito mais acessível. Um produto que seja coerente com a realidade da grande maioria das pessoas. Assim eu vou conseguir te ajudar da mesma maneira que eu queria ser ajudado na época que eu estava fazendo o meu. Eu senti essa dor, agora estou tentando ajudar você a não sentir a mesma dor que eu. A dor de pagar caro num visto sem ter a certeza que vai conseguir. Agora eu resolvi essa dor para você. Se você quiser, é claro. Se você é uma pessoa que não quer nem mesmo infoproduto como esse, que te entrega todo esse tipo de informação, faça assim como eu. Pesquise pessoas que falam desse visto, pesquise informações mais detalhadas. E se você gostou da informação desse vídeo, se inscreve nesse canal. Eu vou postar mais vídeos falando do EB2NW. Pesquisando e acompanhando meu trabalho aqui nesse canal, você vai conseguir fazer sozinho também. Só vai demorar um pouco mais, mas você consegue. A minha intenção com esse vídeo é mostrar toda a gama de escolhas que você tem para fazer o seu Green Card, mas a escolha é sua. No próximo vídeo irei falar para vocês sobre a elegibilidade, ou seja, quem está elegível a fazer esse tipo de visto, com mais detalhes e alguns comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Aí a plataforma vai te avisar dos próximos vídeos que eu vou fazer para te ajudar nesse processo também. Grande abraço, pessoal. Te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser.